Vamos hoje ter a alegria de ouvir aqui o Dr. Fernando Chucre, que é o secretário do Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo. Muito obrigado por comparecer à Uniregistral e bater esse papo com a gente, Fernando. Eu que agradeço, Nalini, o convite. Estou à disposição, o que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir com essas discussões, estou aqui à disposição. Você é bem conhecido, é uma pessoa que sabe como é que os registros imobiliários funcionam, né? Mas seria interessante para essa juventude saber um pouquinho da sua história. Conte alguma coisa de como você se endereçou para essa área, urbanismo, arquitetura. Do início a minha formação, eu sou arquiteto urbanista, me formei em 90 e tenho empresa na área de desenvolvimento urbano há muitos anos, projetos, arquitetura há muitos anos. Aconteceu que por volta de 2002, por uma questão muito específica, eu acabei virando deputado federal, fiquei 2 mandatos como deputado federal em Brasília, e dali, quando eu saí em 2011, o governador, à época, o Geraldo Alckmin, me convidou para cuidar de alguns projetos na área de habitação de interesse social. Era um programa grande do BID, que chamava-se Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar, que envolvia habitação, meio ambiente e a questão de fiscalização, basicamente, das unidades de conservação de todo o litoral de São Paulo. E dali, outros cargos que eu acabei ocupando, presidente da Implaza, que é a empresa de planejamento metropolitano do estado de São Paulo, e recentemente agora, com a vitória à época, em 2017, do governador João Dória, fiquei secretário da Habitação por 2 anos e agora já, no último ano especialmente, como secretário de Desenvolvimento Urbano de São Paulo. É mais ou menos esse o currículo por onde eu passei nos últimos anos. Como é que a iniciativa privada, você tem essa experiência, essa expertise que é tão necessária na área pública, não é? Porque às vezes nós pensamos que o governante é um nefelibata, né? Chegou de um outro planeta, não é? Não sabe o sacrifício de quem tem de empreender por sua própria conta e risco. Como é que se poderia seduzir a iniciativa privada para que ela entrasse com força nesse projeto? Lembrando que o déficit habitacional está em faixas de renda diferentes, a gente basicamente concentra o déficit em famílias de menos de 6 salários mínimos, especialmente de 3 salários mínimos para baixo. Então, eu acho que são soluções diferentes ou complementares para cada uma dessas faixas de renda. Nós fizemos no município de São Paulo agora, recentemente, em 2017 e 2018, um primeiro lote de PPP, por exemplo, que atua para resolver o problema do déficit em várias faixas de renda, não só na faixa de 0 a 3, e que gerou um primeiro projeto de 12 mil unidades habitacionais. Se a gente pensar, como eu disse, que o governo municipal consegue produzir 20 mil por ano, uma parceria público-privada para atender diversas faixas de renda adicionou à produção pública municipal 50% do que ela tem capacidade de gerar nos 4 anos de uma gestão, imaginando uma administração de 4 anos. Então, de novo, a iniciativa privada tem papel fundamental, seja financiando em parceria com o poder público ou com recursos, ou com fundos que são subsidiados pelo poder público federal, estadual e municipal, seja pela produção própria. A gente tem mecanismos, instrumentos na lei, especificamente na lei, no plano diretor de São Paulo e no zoneamento, que induzem o privado a produzir unidades habitacionais para essas faixas de renda. Por exemplo, aqui em São Paulo, no plano diretor, estabeleceu o coeficiente básico de 1 vez a área do terreno. Então, qualquer um no município de São Paulo pode construir 1 vez a área. Alguns locais, aí tem variação de zonas por zoneamento, onde você pode construir 2 vezes o terreno, 4 vezes o terreno. Quem constrói HIS não paga outorga, por exemplo, no município de São Paulo. Ele fica isento do pagamento de outorga. E tem uma série de outros incentivos para tornar viável ou competitivo para o privado produzir ter uma produção de HIS e ter um lucro, porque é óbvio que o privado não faz unidade habitacional como poder público. Não é por altruísmo. Não é por altruísmo. Então, a gente acha importante, então, um conjunto de fatores. Simplificação de processos de licenciamento, incentivos principalmente urbanísticos, tem instrumentos urbanísticos que claramente incentivam a produção de habitação de interesse social, principalmente nos grandes centros urbanos, e um conjunto de mecanismos ou de modelos de financiamento que viabilizem o privado participar também da produção das habitações de interesse social.
Fernando, eu queria que você me desse a sua opinião. Há 50 anos eu ouço que há projetos de embelezamento da cidade, há aqueles planos do Lerner, etc. Tal. Por que o centro ele fica, de certa forma, não passa por transformação? O que existe? Eu sei, assim, por um feeling muito intuitivo, que uma gestão não gosta de prestigiar o que começou na outra, né? Agora, você que vem de experiência na empresa privada, que tem uma cabeça arejada, né? Qual é a sua opinião a respeito? Então, primeiro, vamos lá. Nunca tive nenhum preconceito com nenhum projeto de qualquer administração que seja. Por exemplo, o Vale do Engabaú, que é uma das maiores obras que estão sendo feitas pelo prefeito Bruno Covas, no centro de São Paulo, é uma obra que foi feito projeto durante a gestão Haddad. Então nós pegamos o projeto, fizemos os projetos executivos, licitamos a obra e está sendo executada uma obra de 100 milhões de reais no centro de São Paulo, que tem um grande poder de requalificar ou de iniciar um processo de indução de desenvolvimento da área central, por vários motivos que a gente pode discutir depois. Então não existe, nesta administração, nunca houve esse tipo de preconceito com relação a projetos anteriores. Até porque, na minha opinião, isso mereceria, um caso de improbidade administrativa. Se você pensar que o poder público, aí falando abstratamente, de maneira abstrata, gastou recursos públicos, dinheiro, tempo, horas técnicas, discussão com a sociedade a respeito daquele projeto. Por que não ser implantado pela administração, se pelo prefeito de plantão, pelo próximo administrador? Não tem nenhum sentido que isso seja feito dessa maneira, até porque projetos de intervenção urbana, por suas características muito específicas, pela questão do processo participativo e da complexidade de implantação de grandes projetos, como é o caso do Engabaú, só para fazer o projeto você vai demorar 2, 3 anos. Não vou falar em licitação, não vou falar em tudo. Então é impossível para qualquer prefeito decidir por uma intervenção urbana de grande porte, desenvolver um projeto, licitar e executar a obra durante uma administração de 4 anos. Então, se alguém pensar desse jeito, não vai entregar e não vai começar nenhum tipo de obra. Então, acho que tem que sim se aproveitar o que está na prateleira. Então, o Anhangabaú é um exemplo. Outra coisa que nós estamos fazendo, a requalificação de todas as calçadas, ali está em processo de licitação, as calçadas da região central de São Paulo, Centro Novo, Centro Velho, Mercadão. Isso é responsabilidade do proprietário, não é? Não, nesses casos estão sendo feitos os calçadões, estão sendo feitos pelo poder público. Mas o passeio não é responsabilidade? Tem um segundo programa que o prefeito Bruno Covas deixou 400, nunca foi investido esse recurso na Prefeitura de São Paulo. 400 milhões para calçadas, é o PEC, que é o Programa Emergencial de Calçada, onde a gente está requalificando calçadas, essas do cidadão, sim, inclusive do privado. A lei nos autoriza a fazer o investimento nessas calçadas. Depois ele tem que indenizar. Dentro de determinados critérios, porque vamos lá. Vamos imaginar uma estação do metrô que tenha ali um quarteirão, que tenha um imóvel público, outro privado, uma loja, um edifício residencial. Difícil, né? A possibilidade de você requalificar isso de maneira a atender o pedestre, o cidadão, que ele saia de um ponto de alta, que tem uma grande circulação de pessoas, até chegar no trabalho, nas rotas que foram todas mapeadas pelo município, é muito pequena. Então, o município fez um projeto na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, esse PEC, que identificou isso, está georreferenciado e à disposição no GeoSampa, que é o sistema, nossa plataforma de GeoInfo que tem aqui no município de São Paulo. A gente identificou 4,5 milhões de metros quadrados de calçada que deveriam ser qualificadas porque existe um fluxo muito grande de pessoas e de pedestres circulando. Eu dei um exemplo, critérios próximos de estações de ônibus, as ruas de comércio popular. Então, neste caso, o município optou por gastar 400 milhões de reais para requalificar esses espaços. As outras, os calçadões, são calçadas especiais. Estas já são de responsabilidade do poder público. A lei que criou o PEC nos autoriza a executar calçada, inclusive em frente a propriedades privadas.
sob risco desse processo nunca se concretizar, de você não conseguir fazer uma rota, vamos chamar assim, para um pedestre com qualidade, sem degraus, com adequação com relação à questão de acessibilidade, de pessoas com deficiência. Então, foi uma medida que o prefeito Bruno Covas tomou para resolver a questão de mobilidade, ou para melhorar bastante a questão de mobilidade aqui em São Paulo. As obras começaram agora há 4 meses atrás, porque foi feita uma licitação em vários lotes, imagina fazer calçadas no município de São Paulo inteiro, e o cidadão já consegue ver aqui em São Paulo, em vários bairros, essa mudança com relação ao pavimento, a requalificação de pisos e de calçadas. Doutor Fernando Chucri, Vossa Excelência tem bastante experiência em relação à regularização fundiária, que é uma preocupação, eu não acho que seja registral, jurídica, mas ela é uma preocupação extremamente abrangente, né? Porque você está pensando na cidadania, aquele sujeito que hoje é considerado invasor, ocupante, clandestino, né? Que nem é cidadão, porque ele tem uma captis diminucio, eu sou o quê? Né? Não tem endereço. Então, quando você consegue regularizar, você dá uma injeção de ânimo e uma promoção cívica desse sujeito. Ele passa a ser cidadão e tem um reflexo na economia, porque ele vai começar a poder fazer reforma, etc. Tal, né? Essa política, que é uma política de Estado que envolve um universo amplo de atores, de players, ela esbarra em alguns obstáculos. Como é que você enxerga isso? Eu acho que o principal obstáculo que a gente tem que vencer, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista operacional também, administrativo da Prefeitura de São Paulo, é pegar os diversos instrumentos da lei de 2018, que foi feita no governo Temer, que é um novo marco da regulação fundiária, que tem uma série de instrumentos lá, na minha opinião, importantes e interessantes. Você está falando da 13.465. 13.465, que tem uma série de instrumentos interessantes que os municípios não estão preparados para implantar. Às vezes tem, inclusive, no caso de São Paulo, a legislação que nós temos, ela não só não capta, não se utiliza desses instrumentos, como ela muitas vezes é contrária, ela conflita com a legislação federal. Então, acho que o primeiro grande trabalho que tem que ser feito é a gente adequar a legislação dos municípios à legislação federal, sob pena de dificuldade de aplicação. Eu tive experiências, inclusive, que envolveu alguns cartórios, no sentido de você tentar colocar instrumentos da nova lei, aplicar para a regularização fundiária de interesse social específico. Acho que um caso também a gente tentou fazer de específico para testar um modelo, o REURB-S e o REURB-E. Nós tentamos chegar ao registro e a gente teve muita dificuldade, aqui pensando alto. O que nós temos que fazer no curto prazo para poder melhorar a condição da regularização, que é talvez o instrumento mais importante, mais importante, na minha opinião, do que produzir, é você conseguir trazer a cidade para a formalidade, sobre vários pontos de vista. Não é só regularizar, tem a questão de saneamento, tem questão ambiental, tem várias outras questões envolvidas, mas eu acho que o grande passo é a gente precisa muito da Arisp, do IRIB, no sentido de discutir essa questão, que é como a gente adequar as legislações dos municípios, a legislação municipal, para poder se utilizar de instrumentos. Lá tem instrumentos que são, assim, conhecendo a realidade que a gente conhece aqui como ex-secretário da Habitação, por exemplo, a questão do direito de laje, para dar uma coisa muito que a gente, pensando numa comunidade, numa favela, é impossível você regularizar de maneira adequada, dando a propriedade ou reconhecendo a propriedade ou a posse para um morador de uma favela se você não utilizar do direito de laje. Tem outros instrumentos novos que a gente precisa de aplicar também, os próprios condomínio urbano simples, a questão do condomínio de lotes, tem uma série de instrumentos que a gente precisa regularizar e de novo, a maior parte dos municípios, já conheço municípios que já fez legislação adequada a isso, mas a maior parte dos municípios não se prepararam para se utilizar desses instrumentos para a regularização fundiária. E aí eu quero fazer uma ressalva. Tem questões no projeto que eu considero que eu não concordo plenamente da forma que foi implementada por uma questão. Vou dar um exemplo muito simples que eu acho que fica fácil das pessoas entenderem.
para o gestor público, quando você faz uma regularização do REURB-S da maneira que está colocada na lei, então vamos lembrar, antigamente você tinha que implantar infraestrutura, saneamento, fazer o licenciamento ambiental. Hoje você ficou, entre aspas, dispensado disso, você apresenta um cronograma. O que vai acontecer, e a gente conhece o poder público, daqui a 2, 3, 4 anos, se essa infraestrutura, se você regularizar e você não implantar as medidas, do ponto de vista de urbanização, de fato, daquela área, que você se comprometeu no cronograma. O gestor público pode ser responsabilizado ou penalizado judicialmente pelo não cumprimento daquele cronograma, por exemplo. A gente chegou a fazer essa discussão. Estou dando um exemplo muito prático do dia a dia. A gente chegou a discutir isso muito com a Procuradoria do Estado, mas para lembrar que a gente tem algumas questões que têm que ser superadas ainda no texto, ou aperfeiçoadas no texto, inclusive da legislação federal, para poder chegar num estágio aqui no município que ele possa ser aplicado amplamente, beneficiando essa camada da população, que são, por diversos motivos, que a gente imagina a regularização fundiária como sendo a favela comunidade. A gente sabe que tem loteamentos de altíssimo padrão, empreendimentos de altíssimo padrão, o chamado REURB-E, que estão absolutamente ou totalmente irregulares. Então, a gente precisa de achar um caminho para viabilizar a aplicação desses instrumentos. Um dos problemas que você mencionou, a questão da compatibilização entre a legislação municipal e a federal, a Arisp, ela, no curso de regularização fundiária que nós estamos lançando, ela optou por considerar que a lei federal, ela tornou superados, ela se sobrepõe à lei municipal. Então não haveria necessidade de rediscussão em cada um dos 6 mil municípios brasileiros, é só seguir a lei federal. Eu sei que isso causa urticária nos ortodoxos, porque o Brasil tem a volúpia da inconstitucionalidade, né? É verdade. Tudo é inconstitucional. E eu tenho dito aí para os meus colegas, inconstitucional é deixar gente morando na rua, inconstitucional é deixar gente morrer nos deslizamentos, né? Mas, Nalini, eu concordo com a tese, mas vamos lembrar a vida real, que é o balcão lá na porta da prefeitura. Os procedimentos, os processos, até porque a lei municipal estabelece algum tipo de restrição, sempre ela é mais restritiva, normalmente ela só pode ser mais restritiva que a federal. Você tem procedimentos criados. Se você não cria um arcabouço, do ponto de vista administrativo, nas prefeituras, para entrar nesse novo procedimento, a gente tem dificuldades, porque chega o processo, às vezes, no cartório, em conformidade com a legislação estadual, porque o técnico é obrigado a montar o processo daquele jeito, e em desconformidade com o federal. Aí o registrador fica com um problema na mão, porque ele tem um processo. Então, por isso que eu digo, de novo, organizar essa questão, sob o ponto de vista, sobre a questão do fluxo burocrático administrativo e padronizar os processos, isso tem que ser feito junto com os registradores, na cidade de São Paulo especialmente, eu acho que é absolutamente necessário. Nós tivemos sucesso em alguns cartórios e tivemos muitas dificuldades em outros. Então, assim, pensando no Brasil como um todo e na diversidade que nós temos aqui de problemas, a gente tentar poder público, eu estou falando, talvez não é um município, mas através de associações de municípios, através de um fórum mais amplo, estabelecer padrão e procedimentos para o fluxo dos processos de regularização fundiária é importantíssimo, sob pena da gente não conseguir aplicar esses instrumentos de maneira adequada, de maneira rápida, como foi a tese da lei federal, que eu repito, eu gosto da lei federal também. A tese é de fazer de maneira expedita o processo de regularização fundiária. Então, temos um caminho para trilhar pela frente ainda. Eu acho uma coisa que me preocupa muito, Fernando, e eu tenho conversado com várias pessoas, é a questão das nossas represas, né? Guarapiranga, Billings. Você enxerga, você vislumbra alguma possibilidade de se fazer o que Nova Zelândia fez, que foi recuperar isso com a ajuda do empresariado, né? Os empreendedores, cada um se encarregou de uma faixa superficial e cuidou de retomar aquilo, inclusive formando aquela população de invasores, ocupantes lá, para que eles se preparassem para fazer algo que tornasse aquele lugar aprazível, turístico, como é a vocação, além de ser um manancial de água para que nós possamos consumir.
Ou você trabalha também com o fato consumado, aquilo é irrecuperável? Não, aquilo é recuperável desde que haja recursos, vontade política, tem aquela lista de convergências que tem a ver para se tomar uma medida desse porte. Então, vamos lá, sob o ponto de vista exclusivamente de regularização fundiária. É onde se concentra a maior parte de regularização no sentido de núcleos com ocupação mais recente nas últimas 3, 4 décadas. É na área de mananciais do município de São Paulo. Segundo, saneamento. A gente tem um problema que, pelas características das ocupações, pela forma que ela foi feita, pela velocidade, pelo volume, a maior parte dessas ocupações não dispõe de saneamento. Estou falando de água e esgoto, especialmente coleta e tratamento de esgoto. Então tem um investimento muito grande a ser feito de saneamento. E a Sabesp, que é o concessionário do município de São Paulo, tem essa visão muito clara e tem concentrado, de uma certa forma, investimentos nessa região. A gente está falando de urbanização e infraestrutura, basicamente. Lembrar que a gente tem experiências muito bem sucedidas nessa região. O município de São Paulo teve experiências recentes, o chamado Cantinho do Céu, para dar um exemplo, onde você removeu famílias até uma determinada faixa, criou formas de você prevenir novas ocupações naquele espaço e implementou infraestrutura naquele local. Recentemente, eu fui chamado numa reunião no governo do estado de São Paulo para discutir vamos chamar assim, uma expansão do programa, daquele modelo do Cantinho do Céu, fazer um cantão do céu. Um cantão do céu, fazer e aí a gente fez uma conta muito preliminar de uma intervenção que colocava não todas as represas, mas os pontos principais e mais críticos de ocupação e de contribuição e de carga, principalmente de esgoto nas represas. E a gente fez uma conta de um programa de 5 bilhões de reais para resolver uma fração muito pequena do problema, considerando o tamanho dele. Então vamos lá, tem solução? Tem solução, envolve uma série de outras ações, não é só do município, não é só do governo do estado, vai precisar de financiamento federal, e envolve uma terceira coisa, que que não adianta essas ações se a gente não consegue fazer, o poder público consegue depois não deixar que ocorram novas ocupações, porque senão a gente entra no nível que a gente está hoje, que é fazer investimentos milionários em algumas intervenções e 6 meses, 1 ano depois você perde aquele trabalho por conta de novas ocupações e novas ligações clandestinas, principalmente na rede de águas pluviais, que acaba sendo direcionada aos rios e represas aqui do município do estado de São Paulo. Queria agradecer muito a sua visita, uma conversa muito elucidativa. É bom que as pessoas saibam que nós temos aí à frente da Secretaria do Desenvolvimento Urbano do maior município do continente, uma pessoa com a sua lucidez, com o seu descortino e com a sua vontade de fazer com que as coisas fiquem cada vez melhor. Você quer dar uma mensagem para os nossos jovens que assistem aí? Agradecer muito o convite, primeiro agradecer a oportunidade, dizer que eu estou sempre à disposição, que eu puder ajudar a Arisp, e lembrar assim, eu tenho filhos adolescentes, então eu sempre falo com eles sobre isso, porque quando nós éramos adolescentes, a gente achava que nessa fase da vida o país já teria resolvido a maior parte dos problemas que nós não resolvemos. Na vida real a gente não resolveu. A gente falou de várias questões agora que eu acho que merecem atenção nossa, a gente pode resolver, mas assim, apesar de tudo que a gente vê hoje, eu sempre acho que eu sou otimista com relação à possibilidade da gente ainda contribuir nesse sentido de melhorar a vida do cidadão, no que nos cabe, cada um tem as suas atribuições, e eu acho que é nessa linha, a Arisp trabalha muito nessa linha, a gente tenta também na Prefeitura de São Paulo, com dificuldades diferentes. Eu acho que se eu tivesse que investir em alguma coisa, falar alguma coisa, otimismo, apesar de tudo que está acontecendo, otimismo e esforço perpétuo para a gente resolver essas questões que estão ao nosso alcance, que a gente pode ajudar. Você mesmo disse que são muitas pessoas jovens que estão assistindo. Não desistir, vamos embora, que tem solução para os problemas. A gente vai resolvendo, às vezes demora 1 ano, resolve um probleminha, no segundo ano você resolve 2 problemas, e se você pensar numa vida inteira, a gente vai
colocando o país no eixo, facilitando um pouco a vida de todos nós com relação aos serviços públicos e outros que são prestados à população. É só isso e agradeço de novo a oportunidade. Quem agradece é a TV Uniregistral, ao Arispe, ao eminente secretário do Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo, o arquiteto da FAO, Fernando Chucre, que já teve passagem pelo Legislativo Federal, já foi presidente da Emplasa e exerceu a Secretaria da Habitação também. É um brasileiro que a gente precisa respeitar. Muito obrigado.